São 5 horas da tarde, estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, com as principais notícias do dia no ICL Urgente. Nesta segunda-feira, dia 19 de maio, vamos falar sobre muitos assuntos, sobre o julgamento dos golpistas no STF, o Núcleo 3, o julgamento começa amanhã. Os depoimentos das testemunhas começaram hoje, nessa segunda-feira. Vamos falar também sobre Janja, sobre Betis, sobre juros, muitos assuntos, sobre eleições em Portugal, na Argentina, na Romênia, movimentações importantes no cenário geopolítico mundial. A gente vai falar a partir de agora no ICL Urgente, onde eu tenho a companhia sempre luxuosa de Laura Couto. Boa tarde, é o costume. Boa tarde, Laura. Mais um dia importante de notícias aqui. Boa tarde, Will. Muito bom ter você aqui de novo. Aparentemente o Rodrigo Viana me abandonou. Brincadeira, daqui a pouco ele está de volta. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Vamos lá, Will. Talvez o Rodrigo Viana tenha se mudado para o Uruguai, a gente vai descobrir semana que vem, Laura, mas por enquanto continua aqui com vocês no Urgente. Enquanto o Rodrigo continua trabalhando lá para o ICL no Uruguai. Laura, vamos começar falando sobre os depoimentos das testemunhas e o julgamento do Núcleo 3 dos golpistas. O Supremo Tribunal Federal começou a ouvir hoje os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Entre os dias 19 de maio e o dia 2 de junho devem ser ouvidas quase 80 testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República, que faz a acusação, e pelas defesas dos acusados. Os depoimentos vão acontecer por videoconferência, serão tomados simultaneamente para evitar a combinação de versões entre os depoentes. Se bem que eles já podiam ter combinado as versões antes, né? Então não é exatamente uma forma de se proteger da combinação de versões. Entre as testemunhas listadas para serem ouvidas estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deputados e senadores aliados de Bolsonaro, general do Exército Freire Gomes, que teria ameaçado de prender o Bolsonaro após ele sugerir a adesão ao golpe de Estado. A Laura Couto explica para a gente melhor. William, o destaque dos depoimentos que começaram hoje é o general Freire Gomes. Para quem não se lembra, o general foi o primeiro a confirmar para a Polícia Federal que o Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas para uma reunião no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. Aos investigadores, o general Freire Gomes, ele disse que o Bolsonaro apresentou aos chefes militares o documento que ficou conhecido como a Minuta Golpista, que previa a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral depois das eleições. Sobre os depoimentos, William, só para explicar, a imprensa e os advogados que vão acompanhar as audiências, eles foram proibidos de gravar os depoimentos. Mas a Heloísa Vilela está lá acompanhando tudo e vai contar para a gente mais detalhes no N2. A Heloísa Vilela estará com a gente no N2, trazendo tudo. Ela está acompanhando lá, como a Laura falou, né, uma decisão polêmica do STF, inclusive, de impedir a gravação dos depoimentos, que os depoimentos fossem gravados, mas a gente está acompanhando lá dentro da sala, nesse momento, com a nossa equipe do ICL. Vamos trazer mais informações no N2. Amanhã, a primeira turma do STF vai decidir sobre o recebimento da denúncia contra o Núcleo 3, o último grupo de indiciados, né? Você acompanha a cobertura completa, inclusive, aqui no ICL Notícias, primeira edição, desde muito cedo, já com o Desperta, com o Fábio Panúzio, a gente vai fazer a transmissão, como sempre, da íntegra de mais uma sessão da primeira turma do STF, né? Você já acompanha com a gente aqui os outros núcleos, o núcleo 1, 2 e 4, onde as denúncias foram recebidas por unanimidade, todos os denunciados acabaram virando réus. A gente vai acompanhar aí mais um núcleo, que é o núcleo 3, composto por 12 pessoas, entre policiais e militares. Esse grupo era responsável pelas ações táticas do plano golpista, incluindo exercer pressão sobre o alto comando das Forças Armadas para que elas aderissem ao golpe. Entre os indiciados estão os kits pretos, presos desde o ano passado, acusados de tramarem o sequestro e a morte das autoridades. Aqui com vocês, quem faz parte desse núcleo 3 dessa trama golpista? O Hélio Ferreira, tenente-coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, também coronel, o Nilton Diniz Rodrigues, general, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, vamos para mais um pedaço, Bernardo Romão Correia Neto, coronel, Cleverson Ney Magalhães, tenente-coronel, o Estevam Teófilo, general, Fabrício Moreira de Bastos, coronel, mais uma, Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, também tenente-coronel, assim como Sérgio Ricardo Cavalieri, e Vladimir Matos Soares, policial federal. A gente está acompanhando aí, esses serão os 12 que amanhã serão julgados, né? O que
o ministro Cristiano Zanin convencionou a chamar de pré-julgamento, que é o recebimento da denúncia. Até agora, nenhum dos denunciados pela PGR se livrou do processo e todos eles acabaram virando réus. A tendência é que esses também voltem. Então, um núcleo composto em sua maioria, sua maioria esmagadora, 11 militares e um policial federal. A gente vai acompanhar na íntegra amanhã. Então, lembrando, amanhã cedo a gente começa a programação a partir das 7 horas da manhã com o Fábio Panus no Desperta. A gente começa o N1, eu, Vivian, César Calejon, Leandro Demore, nossa equipe completa do ICL. Amanhã o Guga Noblar e a Heloísa Vilela, a Carol Brígido estarão no STF trazendo a cobertura como nos outros núcleos também a gente fez. Vai ser uma cobertura completa, direto do STF. A nossa programação vai ser amanhã sobre o último dos núcleos que pode virar réu no STF, composto aí por militares, Vivemos um momento histórico no Brasil. Além de sobrevivermos a uma tentativa de golpe de Estado, que aconteceu em 2023, a gente está aí vendo muitos militares indo para o banco dos réus. E aí a gente acredita que mais esses, 11 militares e um civil, também indo para o banco dos réus neste processo. Então, daqui a pouquinho o N2 continua com a cobertura também sobre esse assunto, falando sobre o julgamento de amanhã e sobre o início dos depoimentos que começaram nessa segunda-feira, dia 19, já no N2, com a Gabi, com o Chico Sá e com o nosso grande elenco. Vamos falar agora sobre outros assuntos. Vamos falar ainda sobre a repercussão da primeira-dama Janja, falando sobre redes sociais. Hoje, a Janja voltou a defender a regulação das redes sociais. A fala aconteceu na abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Brasília. A Janja lembrou o episódio em que reclamou sobre os efeitos nocivos do TikTok ao líder da China, Xi Jinping. Vamos ouvir o que a Janja disse. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A gente ouviu o que disse a primeira-dama Janja. No final desse evento, ela falou novamente sobre o assunto, disse que conversou sobre o tema com a primeira-dama da França, a Brigitte Macron, e disse ainda que a gente, abre aspas, precisa tratar isso de uma maneira um pouco mais séria e não como uma fofoca de bastidor. A gente falou sobre isso longamente na semana passada, enquanto a primeira-dama Janja foi criticada por ter falado durante o evento, que na verdade acabou causando constrangimento não a ela, mas a um ministro do governo que tomou um sabão do presidente Lula ainda no avião voltando da China para o Brasil, para o Uruguai, na verdade, porque teria vazado informações sobre essa conversa que, segundo a imprensa chinesa, a imprensa dos Estados Unidos que acompanhou o evento, disse que na verdade não houve constrangimento nenhum. A Janja aí voltando a falar sobre esse assunto e dizendo que não será calada. Vamos falar agora ainda sobre um assunto de governo, a gripe aviária. Hoje o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil precisa de 28 dias para se colocar como livre da gripe aviária. Isso vai acontecer caso o país não registre nenhum caso do vírus. Após esse prazo, o Brasil estaria liberado para retomar a exportação para países que restringiram ou bloquearam a compra do frango brasileiro, como, por exemplo, a China, a União Europeia e a Argentina. Laura, mais informações sobre isso? É um sério problema para as exportações brasileiras, mas parece que o caminho de resolução está aí. Até agora foram confirmados 2 casos de gripe aviária no Brasil, o primeiro em Montenegro, no Rio Grande do Sul, numa granja comercial, e o segundo em Sapucaia do Sul, também no Rio Grande do Sul, em um zoológico. Além disso, o Ministério da Agricultura está investigando mais 6 casos suspeitos em Ipumirins, em Santa Catarina, Aguarenópolis, em Tocantins, Triunfo, no Rio Grande do Sul, Graxo Cardoso, no Sergipe, Salitre, no Ceará e Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Segundo o ministro Carlos Fávaro, depois desses 28 dias que você citou, William, os países que restringiram a compra de frangos em todo o Brasil, como a China, a União Europeia e a Argentina, devem reduzir a limitação apenas ao Rio Grande do Sul
e a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E o ministro ainda disse o seguinte, abre aspas, não significa que todos os mercados vão se abrir imediatamente, mas isso é normal. A produção extensiva de animais para consumo humano, Laura, é responsável pela criação de novos vírus e bactérias o tempo todo. Por isso eu sou uma das vozes pelo veganismo aqui no ICL, junto com a Gabriela Varela, falando sobre a importância da gente discutir como os animais são criados, os danos que isso traz para os próprios animais e também para a saúde humana. Muitos dos vírus e bactérias acabam se desenvolvendo na criação extensiva de animais para a alimentação humana, e a gente tem muitos problemas decorrentes dessa criação. A gente espera aí que o Brasil também pense em alternativas, já que a gente é um dos grandes exportadores mundiais, né, de carne, de frango, de boi, de porco. Então a gente espera que esse debate também aconteça pela redução do consumo, tanto pelos animais quanto pela saúde humana, em especial pelo meio ambiente. Sempre que as pessoas falam sobre a devastação da Amazônia, sobre o desmatamento, a gente lembra que esse desmatamento não é para construir shopping center, né? É para colocar boi para pastar ou para produzir soja para alimentar animais. Então, todos os assuntos estão interligados, em especial falando sobre esse. Vamos falar agora sobre outro assunto, sobre as bets e os influenciadores, um assunto que voltou à discussão graças à CPI das bets, que está acontecendo no Senado, mas dessa vez uma proposta vindo da Câmara dos Deputados. O deputado federal Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, apresentou um projeto na Câmara para regular a publicidade de apostas online e cassinos virtuais. O foco principal está na atuação de criadores de conteúdo que promovem esse tipo de serviço nas redes sociais. Na semana passada, os influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquiades prestaram depoimento na CPI das bets no Senado. A Laura Couto vai trazer mais informações sobre isso. Laura, o que o projeto do deputado diz exatamente? William, seguinte, as plataformas vão ter que adotar ferramentas de verificação de idade e limite de gastos, além de deixar claro que se trata de uma publicidade. Os influenciadores que divulgam as bets nas redes sociais também vão ter que informar se ganham algum tipo de comissão, direta ou indireta, com a perda dos apostadores. O projeto também proíbe anúncios em canais e perfis voltados para crianças e adolescentes com maioria de público menor de 18 anos. As plataformas das redes sociais têm que ser responsáveis por fiscalizar as regras para ver se elas estão sendo cumpridas ou não. Em caso de descumprimento, as penalidades incluem uma multa de até 10% do faturamento anual, suspensão das atividades, cassação da licença e, no caso dos influenciadores, as multas variam de R$100 mil a R$20 milhões, William. Laura, eu já falei isso aqui no ICL algumas vezes, minha opinião às vezes é minoritária em relação a esse tema, em especial no campo progressista. Eu acho que as apostas esportivas não são uma doença, mas são um sintoma do empobrecimento das pessoas e da vontade das pessoas de mudar de vida. As pessoas apostam porque querem ganhar dinheiro. E querem ganhar dinheiro para poder ter uma vida melhor, para poder comprar as coisas que elas querem comprar, para poder pagar as contas. Eu acho que slot game, jogo do tigrinho, jogo da cobrinha, jogo do dragãozinho, etc., é só pilantragem, né? Porque você não tem como aferir se a pessoa tem chances ou não de ganhar, mas as apostas esportivas parecem ser realidade no mundo inteiro e parece que vai continuar assim. Agora eu concordo com o deputado Chico Alencar. Sobre a publicidade, gente, a publicidade é regulada em qualquer setor da sociedade. Se você vai pintar um muro, existe uma lei, né, uma regulação estatal para poder dizer se você pode pintar o muro daquele jeito ou não. Aqui em São Paulo a gente tem a tal da cidade limpa, que tem regras muito, muito restritas do tamanho da publicidade que você pode fazer em muros, em outdoors, etc. Em São Paulo tem esse tipo de regra, outras cidades têm regras diferentes, mas qualquer publicidade que você faça no Brasil, existe uma regulação específica. É óbvio que as casas de aposta têm que estar dentro de um escopo próprio dentro dessas apostas, então, dentro dessa regulação, né? Então, eu acho que sim, é preciso avançar sobre a regulação da publicidade das casas de aposta. Eu acho que tem que proibir o jogo do tigrinho, o jogo da cobrinha, etc., porque é só pilantragem para a empresa ganhar dinheiro e para o influenciador ganhar dinheiro também. Vamos falar agora, Laura, sobre INSS. Vamos ter algumas informações, algumas repercussões importantes sobre as denúncias relacionadas a fraudes contra pensionistas e aposentados do INSS. O INSS vai exigir biometria para desbloquear novos empréstimos consignados a partir desta sexta-feira, dia 23.
Estão vendo a notícia aí do nosso site, do iclnoticias.com.br. O objetivo da medida é mapear as vulnerabilidades operacionais, implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantir maior segurança e conformidade aos processos envolvidos. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Um trecho do documento, que é assinado pelo presidente do INSS, o Gilberto Waller, diz que novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria na plataforma Meu INSS, validada em bases do governo federal. Mas teve parlamentar que atuou contra o controle de descontos em benefícios do INSS. Conta pra gente essa história, Laura. Tem gente hoje querendo abrir CPI, mas que, na verdade, ajudou as fraudes a se perpetuarem. Pois é, William, o enfraquecimento do controle sobre os descontos de aposentadorias do INSS foi defendido por pelo menos 31 parlamentares de 11 partidos em 2019. As discussões começaram quando o governo do ex-presidente Bolsonaro enviou ao Congresso uma medida provisória que mudava as regras do INSS e passava a exigir a revalidação periódica dos descontos das entidades associativas. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, os parlamentares dos seguintes partidos que eu vou citar propuseram algum tipo de mudança na medida provisória por meio de emendas. William, os partidos foram o seguinte: PT, PSOL, PSB, Solidariedade, PCdoB, Partido Liberal, MDB e PSDB. Ainda falando sobre o INSS, Laura, a exploração política da imagem do irmão mais velho do presidente Lula é alvo de preocupação entre integrantes do governo e do PT. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ligado à Força Sindical. É a entidade que é investigada no esquema de desconto irregular de aposentados. O nome do Frei Chico passou a figurar em grupos da extrema-direita em uma tentativa de ligar a crise ao presidente Lula. No Planalto, o que se espera é que Frei Chico se defenda das acusações e venha a público prestar esclarecimentos. Vamos continuar acompanhando para ver se esse esclarecimento virá. Falando agora sobre economia, Gabriel Galípolo e os juros. Hoje o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica, o IBC-BR, uma espécie de termômetro do PIB. O índice apontou um crescimento de 1,3% na economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os últimos 3 meses de 2024. Em março desse ano, o índice apontou um avanço de 0,8% em relação a fevereiro, quando o indicador mostrou expansão de 0,4%. Hoje, o Gabriel Galípolo comentou sobre a alta de juros. Conta mais pra gente, Laura. Parece que o Gabriel Galípolo não agradou muita gente sobre o que ele disse. Pois é, William, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele disse hoje que faz sentido manter os juros mais altos e por mais tempo. Hoje a Selic está em 14,75% ao ano. Eu vou ler aqui um trecho da frase dele. Abre aspas, temos reforçado que com as expectativas desancoradas e com o cenário que estamos assistindo, e até com o histórico mais recente, faz sentido a gente permanecer com esses juros num patamar restritivo e com tempo mais prolongado do que usualmente costuma praticar. Essa declaração ela foi feita em uma palestra no Annual Brazil Macro Conference, promovido pelo banco Goldman Sachs. Quem comentou a fala do Galípolo, que na verdade ela não comemorou, ela criticou, foi a nossa colega Débora Maganha, do ICL Mercado e Investimentos. Ela disse o seguinte: Galípolo diz que manter os juros altos por mais tempo é normal. Normal para quem serve a planilha. Expectativas desancoradas é o novo latim da tecnocracia, repetido, feito... um mantra usado para sufocar a economia como pose de neutralidade, William. Amanhã, Laura, não teremos Rolê ICL, Mercado e Investimentos e também o Em Detalhes, porque a gente vai acompanhar na íntegra a transmissão do julgamento de mais um núcleo golpista, como eu falei para vocês. Mas, quarta-feira, tenho certeza que a nossa economista, a Débora Maganha, volta no Mercado de Investimentos para falar sobre o assunto. Então, continue acompanhando aqui os comentários e análises da Débora, sempre muito importantes para a gente entender o mercado econômico. Vamos falar agora sobre os Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou sobre o diagnóstico de câncer de próstata em estágio avançado. O Joe Biden tem 82 anos e foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos. O estado de saúde foi divulgado ontem por sua assessoria. Laura, fala um pouco mais para a gente sobre o estado de saúde de Joe Biden. Todo mundo já sabia que era um estado de saúde preocupante, mas agora a gente tem o diagnóstico do ex-presidente. William, eu trouxe aqui o post que o Joe Biden fez nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte:
O câncer afeta a todos nós, como muitos de vocês, Jill, que é a esposa do Biden, e eu aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigada por nos ajudar com amor e apoio. O presidente Donald Trump também prestou solidariedade. Ele disse na rede social Truth Social: Melania e eu lamentamos o recente diagnóstico médico de Joe Biden. Desejamos a Jill e a família nossos melhores votos de felicidade e uma rápida e bem-sucedida recuperação para Joe. Quem também se pronunciou foi o ex-presidente democrata Barack Obama. Ele disse: Michelle e eu estamos pensando em toda a família Biden. Ninguém fez mais para encontrar tratamentos inovadores para o câncer em todas as suas formas do que Joe. E tenho certeza de que ele enfrentará esse desafio com sua determinação e elegâncias características. Rezamos por uma recuperação rápida e completa. O Biden ele foi examinado por médicos na semana passada, William, depois de apresentar sintomas urinários e um pequeno nódulo. Ele foi diagnosticado com câncer de próstata na sexta-feira, com as células cancerígenas já se espalhando para os ossos, William. Laura, só para explicar um pouco melhor para quem está assistindo a gente aqui no ICL Urgente, o câncer de próstata recebe uma pontuação chamada score de Gleason, que mede a escala de 1 a 10 a aparência de células cancerígenas em comparação com as células normais. De acordo com o gabinete do Biden, o câncer dele é do estágio 9, que está entre os mais agressivos. A gente também deseja recuperação ao ex-presidente Joe Biden. Vamos falar agora ainda sobre os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tiveram uma conversa hoje por telefone. O objetivo é de avançar nas negociações de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, que a gente acompanhou a semana passada. A reunião marcada entre eles na Turquia não deu certo. A conversa aconteceu por volta de 11 horas e durou mais de 2 horas. Laura, conta pra gente o que o Donald Trump e o Vladimir Putin conversaram. O Putin classificou a conversa com o Trump como informativa e útil e afirmou que Moscou está pronto para trabalhar com a Ucrânia em um memorando para futuras negociações de paz. Olha só o que ele disse, William e todo mundo que está nos assistindo. O cessar-fogo com a Ucrânia é possível assim que acordos forem feitos. Em geral, estamos no caminho certo. A posição da Rússia é clara. O principal para nós é eliminar as causas profundas dessa crise. Só precisamos determinar as maneiras mais eficazes de avançar em direção à paz. O Putin também agradeceu o Trump por apoiar a retomada das negociações diretas entre Moscou e Kiev e disse que Trump reconheceu o apoio da Rússia à paz, William. Laura, ainda falando sobre o exterior e ainda sobre a extrema-direita, eleições em Portugal, na Argentina e na Romênia. Ontem o primeiro-ministro português, o direitista moderado Luís Montenegro, venceu as eleições legislativas. No entanto, a Aliança Democrática, o partido do Montenegro, não conseguiu maioria suficiente para garantir a estabilidade política do país. Segundo os resultados oficiais, o partido obteve 32,7% dos votos, frente a 23,4% do Partido Socialista. E aí vem um dado preocupante, 22,6% do partido de extrema-direita Chega. Essa onda de eleições legislativas em Portugal acende um alerta sobre o crescimento da extrema-direita e da ultradireita, da centro-direita e da extrema-direita no país. Laura, você tem mais informações para a gente e parece que é um movimento que veio para ficar em Portugal, da extrema-direita. Pois é, William, o partido ultradireitista Chega, ele conquistou 58 cadeiras, que são 8 a mais do que o último pleito. O Partido Socialista encolheu, saindo de 78 cadeiras em 2024 para 58 cadeiras em 2025. A Aliança Democrática, que foi a vencedora da eleição, conta com 86 cadeiras no Parlamento de Portugal, 9 a mais do que os 77 conquistados na eleição de 2024, William. Ontem teve eleição também na Argentina. O partido Liberdade Avança, do presidente de extrema-direita Javier Milei, venceu as eleições legislativas na cidade de Buenos Aires. A cidade é um reduto tradicional de movimentos de centro-direita. Desse movimento de centro-direita, o PRO, que ficou em terceiro lugar, atrás também do peronismo, que é a centro-esquerda. Com 98,47% das urnas apuradas, os números confirmam a vitória de Manuel Adorni, que ocupava o cargo de porta-voz de Milei, com 30,13% dos votos. O peronista Leandro Santoro ficou em segundo, com 27,35%, e Silvia Lospenato, do PRO, conseguiu apenas 15,93% dos votos. Mas na contramão de Portugal e Argentina, as eleições da Romênia tiveram uma vitória do centro, Laura Couto. Conta pra gente um pouco mais sobre o resultado das eleições romenas e a repercussão. Parece que o Putin falou sobre o assunto.
o candidato centrista e pró-União Europeia, o Nicur Sordan, ele venceu o segundo turno das eleições presidenciais na Romênia com 54% dos votos. Ele era prefeito de Bucareste. O resultado foi surpreendente, já que o esperado era a vitória do candidato da extrema-direita. O Dan, ele venceu esse rival extremista, o Jorge Simeon, que é admirador do presidente norte-americano Donald Trump. O porta-voz da presidência da Rússia, o Dmitry Petrov, ele disse hoje que a condução do pleito romeno neste domingo foi, abre aspas, estranha para dizer o mínimo, William. Quem tinha ilusões que a extrema-direita eram parte de um movimento que era com curto prazo de validade, se engana, né? A gente tem visto aí o crescimento da extrema-direita no mundo todo e as eleições legislativas da Europa, em especial, mostram para a gente um crescimento preocupante. A gente está falando sobre aí a Romênia, um país com menor importância geopolítica, mas em países importantes a extrema-direita tem avançado muito, na Alemanha, na Áustria, na Itália, na França, e agora a gente vê Portugal também com um avanço preocupante da extrema-direita, e é um movimento global e um movimento que tem impacto também no Brasil. As eleições de 2026 são muito importantes para essa extrema-direita global. A gente tem aí o risco de ter um Senado cheio de nomes da extrema-direita. A extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, aposta em eleger 2 senadores em muitos estados, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. A gente tem um risco muito grande aqui no Brasil, porque, vamos lembrar, o Senado brasileiro é o que vota impeachment de ministro do Supremo. Então a gente corre um risco muito grande de também ter um avanço da extrema-direita nas eleições legislativas do Brasil. Então vamos ficar atentos, porque 2026 é logo ali e a gente corre muito risco também no nosso país. Falando em eleições, informação importante: o prazo da Justiça Eleitoral para regularização de títulos de eleitor é hoje, para os chamados eleitores faltosos, ou seja, quem não votou, não justificou e não pagou a multa referente a essas ausências nos últimos 3 pleitos seguidos. O primeiro e o segundo turno contam como eleições diferentes para essa verificação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, até sexta-feira, mais de 5 milhões de eleitores ainda não tinham regularizado sua situação. Laura Couto, como é que a pessoa descobre se está com uma situação irregular e como é que faz para arrumar? Lembrando, tem até hoje. Primeiro você tem que acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, clicar em autoatendimento eleitoral, depois em título eleitoral e consultar a situação eleitoral para você ver se você está regularizado ou não. Quem não regularizar o documento até hoje, William, vai ter o título de eleitor cancelado. E o que acontece? Você pode ser impedido, você vai, na verdade, ser impedido de votar, de tirar o passaporte, assumir uma vaga em um cargo público ou prestar concurso público, impedido de obter alguma carteira de identidade, realizar qualquer ato que exija a quitação de serviço militar ou do imposto de renda, William. Antes de mais, então, siga os passos que a Laura ensinou para regularizar o seu título, se for o caso. Uma notícia de hoje à tarde: a gente está quase terminando esse ICL Urgente, daqui a pouquinho tem esse ICL2, com a cobertura completa do primeiro dia de depoimentos dos acusados de golpe no STF e também as nossas expectativas para amanhã, quando tem mais um julgamento de núcleo golpista na primeira turma. Mas antes de acabar, uma notícia importante sobre educação. Hoje o Ministério da Educação assinou o decreto da nova política para a educação à distância. O documento busca regular as modalidades de graduação oferecidos pelas instituições de ensino após um crescimento desenfreado de cursos online. Com o decreto, as seguintes graduações agora devem ser oferecidas exclusivamente de forma presencial: medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. As demais opções das áreas de saúde e de licenciaturas, formação de professores, podem ser presenciais ou semipresenciais. Nenhum curso poderá ser 100% à distância. O formato EAD passa a exigir, no mínimo, 20% da carga horária cumprida presencialmente ou mediadas com aulas online ao vivo. Dito isso, a gente está chegando no finzinho do nosso programa, mas tem tempo ainda para lembrar do Império Malafaia. Depois do sucesso do nosso podcast, da Juliana Dalpiva e do Igor Melo, vem aí uma nova estreia sobre o Silas Malafaia, e que só a gente tem coragem de fazer, o documentário inédito Império Malafaia. Nessa produção original aqui do ICL, a gente vai mergulhar ainda mais a fundo nessa investigação conduzida pela Juliana e pelo Igor, para entender como o poder político e a fé e o dinheiro se misturam nos bastidores de um dos impérios
mais influentes do Brasil. A estreia, a gente está acompanhando o podcast, mais de 400 mil pessoas já ouviram o nosso podcast, que tem mais episódios, mais 2 episódios ainda a serem divulgados, mas para assistir a estreia do documentário, você precisa se inscrever no nosso link iclurgente.com.br. É rapidinho, você vai levar 2, 3 segundos entre o final do Urgente e o começo do N2. Você já conseguiu fazer sua inscrição e volta para assistir a Gabi e o Chico Sá, porque o documentário a estreia vai acontecer não nessa quinta-feira, na próxima, dia 29, às 8 horas da noite, com a presença de Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Igor Melo. Então garanta seu ingresso para assistir em iclurgente.com.br. Dito isso, Laura Couto, obrigada pela parceria de mais um dia. A gente volta amanhã com o Rodrigo Viana ou comigo, não sei ainda, mas daqui a pouquinho com o ICL Notícias, segunda edição. Obrigada, William. Até. Você sabe de onde vem o dinheiro de Silas Malafaia? Pois é, ele não declara quase nada de patrimônio, mas anda de jatinho, financia atos enormes da extrema-direita e leva uma vida que não condiz com aquilo que ele diz ter. Juliana Dalpiva e Igor Melo, repórteres do ICL, fizeram uma investigação minuciosa ao longo de um ano e descobriram a verdade assustadora sobre esse que é um dos nomes mais poderosos do Brasil. Esse é o documentário que você vai assistir com exclusividade e gratuitamente no dia 29 de maio, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Então se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar.